Olá, boa noite. Hoje é 28 de abril de 2025, segunda-feira. Meu nome é André Andriolo, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a Visão Espírita. Nossa 11ª aula. Hoje eu pretendo falar sobre o jejum, sobre o sábado e sobre os 12 apóstolos. Como sempre, aquele esclarecimento, né, que esse estudo nosso será feito à luz da doutrina espírita, codificada por Kardec. Eu não tenho nenhuma intenção, de jeito nenhum, como é que se diz? De ter alguma briga, controvérsia teológica, discussão interpretativa com nenhuma outra religião. Tá? A gente vai usar essas Bíblias que estão aqui, né? A Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia de Nveí. O texto que eu uso é sempre o da Bíblia de Jerusalém. As outras fontes que nós temos são as obras básicas, o estudo aprofundado da doutrina espírita, as obras de Emmanuel, várias obras de Emmanuel. Por exemplo, hoje eu estou usando do Pão Nosso. Esses apostilas do estudo, o Evangelho Redivivo da FEB, que é muito bom. E também usa como fonte os livros do Pastorino, Sabedoria do Evangelho, mas eu estou usando bastante coisa do Sabedoria do Evangelho. Hoje eu vou estudar, estou pegando coisa do volume 2. São 8 volumes. Então, o assunto de hoje são as controvérsias sobre o jejum e o sábado. Né? Então, a gente vai falar sobre o jejum, vamos falar sobre aquela passagem que os discípulos colhem espigas no sábado e a definição dos 12 apóstolos. Tá? Então, a discussão sobre o jejum está lá em Mateus, no capítulo 9. Parece que está fora de ordem, mas essa ordem é a ordem cronológica. Tá? Então, a gente vai estar falando de Marcos, capítulo 3, depois Mateus, versículo 9, é porque essa passagem também está em Marcos, no capítulo 3. Mas o texto que está em Mateus é mais completo do que o texto que está em Marcos. Esse texto também aparece em Lucas, mas eu estou usando esse aqui porque ele está mais bonito, vamos falar assim. Então, como é que fala? O que fala lá Mateus? Por esse tempo, vieram procurá-lo os discípulos de João Batista, com uma pergunta: por que razão nós, os discípulos de João Batista, e os fariseus, jejuamos, enquanto os teus discípulos de Jesus, não jejuam? Aí essa história do jejum, né, ela tem a ver com o Yom Kippur. Eu vou passar um slide, depois a gente vai voltar. O Yom Kippur é uma festa judaica que ela acontece normalmente em setembro e outubro. Esse ano ela vai acontecer no dia 2 de outubro de 2025. Né? Essas datas mudam porque o calendário judaico ele é lunar, então ele varia conforme as fases da lua. Então, esse Yom Kippur é o dia do perdão, o dia da expiação. Esse dia, eles têm que passar 25 horas em jejum, em oração, em reflexão, em arrependimento, e esse pedido de perdão, de novo, né, acompanhado de oração intensiva e confissão dos pecados. Então, eles vão para as sinagogas e ali também acontecem as confissões. Isso aí é uma celebração, né, é um dia sagrado dos judeus. Né? Seria, acho que fica no dia 10, no décimo dia do mês hebreu, que começa lá em outubro, em setembro e outubro. Tá? Então, assim, voltando lá no texto, os discípulos de João faziam, além do Yom Kippur, faziam outros jejuns que a tradição judaica da época tinha instituído, e os fariseus também. E Jesus, ele não estava, ele veio mostrar que o mais importante não era a tradição. Né? E aí ele aproveita o assunto, né, o caso, para dar um ensinamento. Aí ele fala: por acaso
podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão que, quando o noivo lhe será tirado, então, nesse dia, jejuarão. Então, se você pensar, né, quem é o noivo nessa história? O noivo aí é Jesus. Jesus já fala assim, vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado. Já está falando ali que ele vai embora, né? Que ele vai embora. E aí ele fala, será que vocês vão perder tempo com convenções? Vocês vão perder tempo com essas tradições, com o jejum, tá? Com coisas que não têm tanta importância assim, ou vocês vão gastar um tempo com o noivo? Aproveita que o noivo está aí, porque quando o noivo está lá, tá presente, né, que tem a festa no casamento, todo mundo fica feliz. E todo mundo tem que aproveitar e comer e beber o ensinamento que ele está dando. Né? Aí Jesus está falando que você não é para fazer jejum de ensinamento. Né? Porque quando eles faziam o jejum, eles não comiam, mas também não estudavam, não trabalhavam. Era um jejum geral, não fazia nada. Igual eu falei lá a história de Yom Kippur. Né? É um dia que não se faz nada. Então, os livros aqui falam que naquela época eles faziam jejum 2 vezes por semana, os judeus. Então imagina Jesus sabendo que só tem 3 anos de trabalho, tem que parar durante 2 dias por semana para jejuar. Então ele mostra que realmente, olha, tem coisas mais importantes do que isso. Né? E aí já está avisando, quando o noivo for embora, vocês vão ficar em jejum de ensinamento. Então aí, Jesus usando a situação, né? Como é que o texto que eu tenho aqui fala assim: o processo educativo se manifesta, né? Efetivamente, quando o indivíduo modifica comportamentos infelizes anteriores. Então ele fala: não adianta você ficar fazendo o jejum exterior se você não fizer um jejum moral, né? E aí, o que era o jejum que Jesus estava falando, né? O Pastorino, ele fala, né, que existem 3 tipos de jejum. Ah, não, Pastorino não, isso é o Eliseu Rigonati. Eu esqueci de botar esse livro, foi esse aqui, ó, esse livro aqui, eu esqueci de botar ele lá na referência. Tá? O Eliseu Rigonati, ele fala assim, existe um jejum de atos. A gente tem que começar, né? Como é que a gente começa a aprender o que é o jejum que Jesus está falando? Primeiro, a gente vai tentar parar de fazer coisa errada com as nossas ações. É assim que começa, né? É outra maneira de você dizer reforma íntima, né? Primeiro, vamos ter que reformar os nossos atos. Ter um jejum de atos negativos, de atos que te levam para o lado, né? Pro lado ruim. Eu sempre brinco, né? Leva para o lado negro, para o lado escuro da força, né? A gente não começa a parar de fazer besteira, a gente vai se modificando. E as pessoas começam a perceber isso. Né? Depois, a gente começa a parar de falar besteira. Quando a gente começa a parar de fazer, depois a gente começa a parar de falar besteira. Para depois que você já tiver educado, já não está mais fazendo besteira e não está mais falando besteira, aí a gente consegue chegar no jejum de pensamentos, que a gente para de pensar besteira. Você se acostuma a não fazer, a não falar, aí vai entrando por osmose, né? vai acostumando, e a gente vai e não fala mais, e para de pensar besteiras. Né? E Jesus continua, ele continua o texto. Né? Aí ele fala assim, que foi até o texto que eu coloquei lá no grupo, né? Para vocês comentarem. Zé Luiz foi lá e foi na mosca, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo se torna maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos,
Caso contrário, estoura os odres. O vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Vinho novo se põe em odres novos. Assim, ambos se conservam. Odre, eu não sei se vocês já viram isso aí, né? Nós somos espanhóis, né? Meu avô tinha, né? Os espanhóis, eles tinham esse hábito de botar o vinho nesse odre aí, né? Botava o vinho e depois aperta assim, bebe, sai aquele jatinho de água na boca, né? Para beber o vinho. Espirrava o vinho dentro da boca. Então, o odre é isso aí, não sei, é uma bexiga, vamos falar assim, né? De couro, em que você bota o vinho ali dentro. Então, quando a gente fala de colocar remendo novo, de pano novo em roupa velha e botar vinho novo em odres velhos, o que acontece? Se você tem lá um odre velho e você bota que o vinho já está ali dentro, já fermentou ali dentro. Aí você bota um vinho novo, ele vai fermentar, vai estourar aquilo, né? Ele vai dar um gás ali e vai explodir o odre velho, que já está gasto. Mas aí quando ele fala do remendo novo, né, você tem que botar remendo velho de pano velho em roupa velha. O que significa isso? O que ele está dizendo aí? Alguém quer arriscar? O que é um remendo novo? O que é um remendo velho? Eu acho que ele queria dizer que não adianta você querer ensinar uma pessoa que já tem aquela cultura antiga, ele não vai mudar naquele momento. Acho que ele está falando dos ensinamentos dele para quem ainda estava com aquela mentalidade antiga, né? Mas quando você você consegue uma coisa nova, né? Eu falei, né? Você faz aquele jejum de atos, de palavras e de pensamentos. O que você era some, Não, continua você existindo. substitui os hábitos. Você substitui os hábitos, mas o que você era, você continua sendo, né? Então, você não vai comer, mesmo que você tenha um vinho novo, você precisa se renovar 100%. Mas o vinho velho, né, o odre velho, vai continuar existindo. A roupa velha continua existindo. Né? Eu acho Porque que é o aprendizado, aquilo te serviu para você aprender. Você não vai. Aquilo não vai, vamos dizer assim, aquilo é algo que vai ficar fazendo parte da gente de qualquer forma. Exatamente. Não é isso? Vai continuar, só que a gente não vai mais agir daquele jeito, a gente vai agir de um jeito diferente. A gente conseguiu ter uma nova aquisição, vamos dizer assim, igual tu costuma falar, e a gente passa a não usar aquela mais, ela não sobe, a gente só não se utiliza dela mais. A gente se utiliza do que a gente é novo, do que a gente conseguiu assimilar de novo. O que a gente era, a gente continua, a gente era, a gente não desaparece, né? Continua lá. Fala, Maria Luísa. Eu penso assim, esse remendo significa também aquela coisa de você usar, né, usar da palavra no bom sentido dentro do que você aprende agindo e praticando. Porque se você põe, eu considero o remendo assim, né, palavras do Evangelho, vamos dizer. Aí você sabe as palavras do Evangelho, você tem tudo à frente, mas você não coloca aquilo remendando as tuas faltas, tirando as faltas para poder colocar uma coisa melhor ali dentro, né? Então você vai continuar a mesma coisa. Você todo precisa esse treinamento fica anulado, porque você está remendando, mas você não age, você não pratica. Então, não tem valia. Você precisa de uma roupa nova, você precisa de um odre novo, você precisa da reforma toda, porque não adianta você ficar remendando. Exatamente. É a reforma íntima, né? É o homem velho passando para o homem novo. Né? Aí o vinho novo, né, o ensinamento novo, vai poder entrar num odre novo. Com certeza. É isso aí. Fala, Elisa. Eu entendi isso como sendo a transformação que a gente faz, né? Até indo pelas leis morais, quando fala em lei de destruição, o pano velho seria aquele pano que já foi útil, que já teve o seu tempo e se transforma, porque alguma utilidade ele vai ter, não sei qual. E também com relação à reencarnação, né? A gente reencarna se transformando.
para melhor, cada vez se transformando para melhor, de um jeito ou de outro. E seguindo aí a lei de Lavoisier, seria aquilo: nós somos parte da natureza. E como ele deixa bem claro, nós não somos criadores, e na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, aquilo que é velho não está perdido, ele está em transformação. E essa transformação é para melhor. É como o nosso corpo físico. Eu desencarnei. O corpo deve ter alguma outra utilidade lá, nem que seja só para as minhocas se divertir, entendeu? Mas tem alguma utilidade, não é perdido, é transformado. Que utilidade isso vai ter? Aí algumas coisas a gente não sabe. E essa transformação de, né, parar de ter maus pensamentos, transformar maus pensamentos em bons, e por aí vai. Acho que a reencarnação encaixa muito bem nisso. A gente reencarna muito, ou bastante, porque a gente ainda não conseguiu fazer a nossa transformação total, né? Para chegar a ser um espírito puro, a gente precisa de muita transformação. Eu era o homem velho, como a Maria estava falando, e vou me transformando até o momento em que eu conseguir atingir e ser um espírito puro, né? E cada vez, olha só que interpretação legal, cada vez que eu reencarno, um corpo novo, né? É o vinho novo. Isso. No odre novo, né? Isso. Então, eu sempre falo, quando eu estudo, a Raquel, ela participa às vezes no EAD, né? Eu falo, quando eu participo às vezes no EAD, né? As passagens de Jesus, elas são igual uma cebola, né? Você tem várias camadas ali de entendimento. Você vai indo. Então, assim, a gente vai chegando no fundo da coisa. Então, a gente pode ver que o que eu era, eu não posso esquecer. O que é novo, eu tenho que colocar numa base nova, né? E na reencarnação, né, a gente vem com um corpo novo, né, com uma nova oportunidade, com uma nova chance de fazer coisas novas, né? Então, olha quanta coisa a gente viu numa passagenzinha aí de 2 ou 3 versículos. 2 versículos. Né? Bastante interessante. Muito obrigado. Alguém quer mais alguma coisa para falar? Então, vamos lá. O Pastorino, sobre esse texto, ele fala assim: o homem novo não pode ser sobreposto ao homem velho, senão os dois se estragam. Aí ele fala assim: quando certas pessoas, olha o que o Pastorino escreveu, eu trouxe o texto porque eu não ia conseguir falar isso direito. Quando certas pessoas penetram apenas intelectualmente nessa compreensão, quer dizer, por exemplo, no conhecimento do espiritismo que ele está falando, mas sem conseguir a vivência, observa-se que elas representam uma coisa que não são. Tornam-se extremamente vaidosas sob a capa de humildade exterior. Então, eu sei um monte de coisa, e aí eu sou humilde, boto a máscara, né? Ele está falando da máscara daquela pessoa que parece que é santinho e não é. Né? Aí ele fala: não admitem que ninguém seja superior a elas, porque se julgam plenos de sapiência, conhecedores únicos da verdade. Olham a todos de cima, como seres superiores que se sentem. Perdeu-se o vinho e arrebentou o odre. E aí ele fala: então, a adaptação tem que ser perfeita. Primeiramente, é mister que a criatura se torne homem novo, libertando-se dos preconceitos e dogmatismo, com a mente livre de teorias escravizantes, para então poder receber o vinho novo. Né? Então, a transformação, o conhecimento espírita, o conhecimento da doutrina espírita, o entendimento do Evangelho de Jesus, né? Ele precisa que a gente aceite o que tem ali e se liberte do que a gente era no passado. Né? Que foi exatamente o que a gente comentou aqui. Vocês concordam com o Pastorino? Vamos lá. Eu acho que é assim, é muita teoria e pouca vivência, né? Muitas pessoas, né? Vou falar assim.
Isso aconteceu comigo, porque quando a gente começa, né, eu acho, né, acho que a Ivana, a Raquel e a Cláudia para não ter muito disso, porque a gente no início, a gente conhecia, eu estudo muito, estudo, e aí a gente sabe, né, o livro dos Espíritos de cor, na questão não sei o quê, não sei das quantas, sabe o Evangelho seguir Espiritismo de cor, mas aquelas coisas que estão ali, né, elas não são apenas a letra, né? Existe uma coisa por trás. Por isso que eu acho tão importante o trabalho que a Joana de Ângeles, que é a irmã de Flor, e outros, o Haroldo Dutra, né? outros autores fazem, o Espírito Hamed, né? João Nuno, Espírito Santo Neto, esses espíritos, né? E esses encarnados e desencarnados, que eles trazem para a gente uma aplicação do espiritismo na nossa vida. Porque é muito fácil, só você tem que perdoar, porque se você não perdoar, tu está ferrado. Mas, gente, eu sinto raiva, eu sinto mágoa, como é que eu faço? Né? Você não pode ter revolta, mas, gente, eu estou revoltado, o que eu faço? Eu vou embora? Não vou na casa espírita? Deixo de ser espírita? Como é que a gente faz? Porque a gente pensa, né? A gente escuta as coisas e simplesmente é isso. Né? O que está escrito ali é isso. Então a gente fala assim, bem-aventurados os que sofrem. Então é bom sofrer? É gostoso sofrer? Porque, né? Então eu quero sofrer mais, porque é melhor para mim. A gente tem que entender o que significa sofrer. Né? Os espíritos falam no Evangelho segundo o Espiritismo, é importante saber que todo mundo vai sofrer, a gente sabe, quem está no mundo de provas e expiações. Mas como é que você sofre? É com revolta? É com raiva? Né? Se lamentando? Ou é aproveitando usando essa oportunidade de sofrimento para, tem que sair desse buraco aqui, vamos correr. Então, por isso que é importante a gente, esse negócio de estudar o espiritismo, como você falou, Lisa, não é só conhecimento, é sentimento, que é a parte mais difícil. Eu luto com isso, honestamente, com muita humildade no coração, todo dia. A Ivana está rindo ali na minha cara. Todo dia, porque é muito difícil para mim. Né? Eu não sou uma pessoa sentimental, eu sou um cara que é razão. Isso é difícil para todo mundo, gente, né? É difícil para todo mundo. Eu acho que, né, isso é difícil para todo mundo. Eu acho que cada um num grau e cada um num ponto, às vezes, diferente, parecido com o outro, mas cada um tem as suas dificuldades para vencer, né? Isso ali que ele fala ali, né? Que é, né? Por exemplo, o que é um preconceito e o que é um dogmatismo, né? Dogmatismo é aquelas regras que você faz e não pensa porque faz, né? Aquelas coisas que as pessoas mandam você seguir, que a gente aprende quando está na infância, que a pessoa fala assim, você vai fazer, é desse jeito que tem que ser feito. Mas você não questiona, você não busca. Às vezes aquilo está até te prejudicando, mas falaram para você que é assim, você não muda. Então você fica naquela regra que te impuseram, que se tornou um dogma, e é difícil da gente mudar desse tipo de coisa, né? Eu penso assim, eu dou sempre um exemplo, vou falar baixinho que a minha mãe está aqui. Mas quando a gente era criança, ela falava para a gente, por exemplo, olha, se deixar, um exemplo bobo, só para vocês entenderem assim. Eu vou, como é que é? Vocês não deixam o chinelo virado ao contrário, porque a mãe morre. Olha as ideias. Mas o que ela queria? Ela queria que a gente deixasse o nosso sapato, o nosso chinelo organizado. Era isso que ela queria. Mas pegava e falava desse jeito. E eu lembro que eu comentei uma vez lá no estudo, até hoje eu parei com isso, mas assim, se eu visse um chinelo virado ao contrário, né, eu tinha que ir lá e mudar ele. Olha que coisa. Né? Hoje eu parei com isso, eu falei, não, vou passar, não, eu tenho que virar ele não por causa desse conceito, mas virar ele por conta de que tem que se manter organizado. E a gente acha que esses dogmas são coisas grandes, mas são pequenas coisas que a gente tem o hábito de fazer sem questionar. Então, vencer esses dogmas é isso, é a gente começar a questionar as coisas, né? Vencer. O André tinha falado uma coisa ali que na hora eu pensei, mas depois fugiu. Agora, depois se eu lembrar, depois eu... Patrícia, quer falar, Patrícia? É a questão do conhecimento do senso comum, né?
A gente traz aqueles velhos hábitos das roupas remendadas porque o conhecimento assusta. Porque quando você tem posse dele, ou você desenvolve o seu conhecimento, você, para torná-lo verdadeiro, você tem que vivenciar. Senão, não é um conhecimento adquirido. Então, o senso comum nos deixa muito confortáveis, que é a questão dos dogmas que a Ivana estava falando. É assim e eu vou seguir assim. Então, o conhecimento assusta um pouco também. Porque se não virar prática, ele não é conhecimento. É. Então, aí o próximo... Mãe, quer falar, mãe? Quero. Que às vezes a gente sabe que está errado e não é que não consiga, a gente não quer consertar. Aí a gente continua no erro, né? Todo dia. Mas, assim, esse negócio que vocês estavam, tanto a Patrícia quanto a Ivana estavam falando, né? O Jesus, então, ele sai andando com os discípulos e provavelmente eles estavam com fome, no sábado. E aí aconteceu, vou ler o texto. Aconteceu que ao passar no sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas para comer. Aí os fariseus falaram: que é isso? Vê como fazem eles que não é permitido fazer no sábado. Porque no sábado não podia nem comer, nem colher nada, não podiam colher nada, né? Nem comer. Aí Jesus fala: peraí, nunca leram o que Davi fez, o que fez Davi? Isso está lá no livro 1 de Samuel. Na próxima eu vejo qual é o versículo lá, qual é o capítulo. Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como ele entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então, essa história é o seguinte. Quando a gente lembra, o pessoal que estudou comigo o Antigo Testamento, né, lá no Antigo Testamento, né, lá no Levítico, né, o Moisés é instruído que eles tenham no lugar santo, né, dentro do tabernáculo. O templo era igual ao tabernáculo, né, era dividido em átrio, onde todo mundo podia entrar, o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar, e o Santo dos Santos, um lugar onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Então, o Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Ele era, na verdade, no início ele era um ajudante lá, ele era um menestrel, né? Ele cantava lá pro rei Davi, e depois ele tem aquela história do Golias, que ele derrota o Golias, e Davi, então, vai se tornando uma figura proeminente e politicamente e militarmente importante, e o Saul fica com medo dele e começa a perseguir ele e os partidários dele. E aí ele vai fugir, eles estão precisando de comida. Aí eles vão no templo e falam com o sacerdote: Abiatar, eu estou com fome. Eu estou com fome. A gente está com fome, a gente precisa comer alguma coisa. Me dá desse pão aí. Aí não. Esse pão é o pão que tem que ficar aqui no lugar santo, né? Porque eles tinham que manter sempre lá 12 pães, né? 12 pães durante o dia inteiro e trocar todo dia. E depois, no final do dia, eles tinham que queimar aquilo. Isso vai ter que ser queimado. Eu falei: mas eu estou com fome. Aí o sacerdote entrega para ele os pães, que eram os pães sagrados, subvertendo a regra, né? O dogma, né? Subvertendo a convenção, né? E troca aquilo. Aí Jesus vai e fala: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. De modo que o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Porque eles não queriam que Jesus curasse no sábado, não podia comer no sábado, não podia nada. Estava focado na convenção, focado no dogma. Patrícia, você ainda quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, desculpa. A mão está levantada, então pensei que você quisesse falar. Então, né, o que é isso? Né? São as tais das convenções. Emmanuel, no livro Pão Nosso, lá no capítulo 30,
Esse é o comentário dessa passagem que eu acabei de colocar ali. Aí o Emmanuel fala assim: ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não permitiria a existência no jogo das circunstâncias, né? Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui um grave dano à tranquilidade comum, né? O Emmanuel fala no início da mensagem que, assim, ele fala assim, quais certos encarregados de serviço público que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo, né? É a burocracia. Olha como é que ele foi educado, né? Quais certos encarregados, né, dos serviços públicos, né, que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse público em virtude da ausência de um selo minúsculo. Por quê? O que é importante? Né? O que é importante? Isso uma vez, eu fui numa casa, foi muito interessante. Eu estava numa casa espírita com um coral. E aí houve um problema técnico. Não vou dizer o nome da casa espírita, não. Houve um problema técnico lá e adiou o início da reunião. Ia ter uma palestra de um palestrante e o coral ia cantar lá. Aí o dirigente estava preocupadíssimo, porque ia estourar o final da hora. Ia estourar a hora. Eu conversei com ele, eu falei, cara, o que é mais importante? É terminar no horário, 8, 9 da noite, ou é a mensagem que vai ser passada? Ou é a vibração, né, da música do coral? O que é mais importante? Ele tem razão. Vamos fazer uma convenção, vamos fazer uma exceção. Por que algumas pessoas falam disciplina, disciplina, disciplina? O que significa disciplina, disciplina, disciplina? É chegar no horário e sair no horário? Ou é disciplina comigo? Não falar, não agir de besteira, disciplina. Não falar besteira, disciplina. Não pensar besteira, disciplina. É isso que é disciplina, disciplina, disciplina. Não é esse negócio de ter que chegar na hora. É que tem que botar o negócio ali, ou botar ali, que vira dogmatismo, né? Aí o Emmanuel continua. As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Porque às vezes a gente é tão rígido, que passa fome porque era sábado, que foi o que Jesus fez lá, né? Vão passar fome porque é sábado. Não pode, é o que é o próximo, né? Ele entra de novo na sinagoga, aí tinha um homem com a mão atrofiada. Ia observar, aí o pessoal estava de olho, ele observava para ver se ele ia curar no sábado, para acusar. Aí ele disse para o homem da mão atrofiada: levanta, vem aqui para o meio. E perguntou para o pessoal lá, para os fariseus e para os, ele chama herodianos: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles calaram a boca, né? Aí Jesus falou assim: estende a tua mão. Ele estendeu a mão e a mão estava curada. Aí você vê, né? O que é uma mão atrofiada? Quando é que um músculo fica atrofiado? Quando ele fica sem uso, né? Aquelas pessoas que ficam paralíticas ficam com o braço, com a mão fica com o braço atrofiado, né? O membro fica atrofiado. Então, aquela pessoa ali, ela tinha, imagina, numa época em que tudo qualquer tarefa, qualquer labor, para você ganhar a vida, você precisava da sua mão. Se você não tivesse a sua mão, você não tinha trabalho. Concordam comigo? Aquele cara estava ali atrofiado à toa, né? À toa no sentido que não conseguia fazer nada.
E aí tinha oportunidade de curar, não ia curar porque era sábado? Ia negar para ele porque era o sábado? Né? Então, nós não vamos terminar uma palestra que tinha lá marcado 1 hora de tempo porque está na hora de terminar, está na hora do passe? Não vamos cantar a música porque está na hora do passe? Não vamos fazer reunião mediúnica, não vamos deixar a pessoa entrar porque ela chegou 2 minutos atrasado? O que é mais importante? O trabalho ou 2 minutos de atraso? Então, nós, às vezes, colocamos convenções que não fazem sentido. Não fazem sentido. Mas aí ele coloca bem, né, André? Quando a convenção, às vezes, que nem ele falou lá, é necessária, às vezes, para se manter o equilíbrio das coisas também. Ela só não pode ser prejudicial ao bom andamento de nada. Exatamente. É óbvio. Entendeu? Agora, poxa, que nem tu está falando, hoje, sei lá, tu marca uma reunião lá no centro comigo. Aí tu marca 7 horas, cheguei atrasada um dia, 8 horas. Todo mundo vai relevar. Agora, se toda reunião eu chegar atrasada, marcou 7 horas, e esse meu atraso vira uma convenção, eu estou atrapalhando o outro, entendeu? Exatamente. O andamento das coisas, entendeu? Não, tudo tem que ter bom senso, né? É igual trem, são necessárias, elas só não podem ser absolutas. Exatamente. Isso. Por exemplo, um trem vai passar, acabou. É o horário do trem. Não tem jeito. Não podem ser absolutas. Perdeu. Agora, o ônibus já não é assim, né? Já é mais maleável. A gente tem que saber como que se comportar. O que a gente não pode fazer é o que não deixar de usar o bom senso, né? E aí, o Pastorino também fala da mão atrofiada, que é um símbolo, né? Que, na verdade, quando fala da mão atrofiada, ele está falando, é um símbolo daquelas pessoas que têm os sentimentos atrofiados, aquelas pessoas que não estão ainda trabalhando o seu íntimo, sabe? Aquelas pessoas que só têm o intelecto, ainda estão atrofiadas. Então, é um símbolo que, quando Jesus chega, o ensinamento de Jesus é que vai te dar, desatrofiar, né? A mão, ou o coração, ou que vai te dar... Por isso que ele também tem aquela passagem, né? Nem sei se cabe aqui, que ele, né, que tem aquela passagem que comenta: aquele que ama segue sempre na frente daquele que sabe. Não é? É isso mesmo. Mas aqui, então, você imagina, né? Também é um símbolo de que o ensinamento de Jesus vai curar a nossa atrofia moral, a nossa atrofia de conhecimento, de estudo do sentimento, que é o que Jesus vai curar em qualquer dia, ou no sábado, no domingo, ou na segunda, na terça, é na hora que você conhecer Jesus. Esse é um outro simbolismo que essa passagem também traz para a gente. A gente pode ir, como eu falei, né, aquela história da cebola, né? Não, e também, durante muito tempo, as pessoas foram... A inteligência, desenvolver ela é primordial para o nosso progresso, tanto que ela veio antes, né, do equilíbrio da emoção. Mas a gente chegou num estágio agora que, se a gente não aprender a lidar com sentimento e emoção, o intelecto também não vai te ajudar muito, não. Né? Porque... o Emmanuel fala assim, a cura da mão dá uma oportunidade de serviço. Era essa expressão que eu estava procurando aqui. Dá o quê? Oportunidade de serviço. Porque a pessoa trabalha com a mão. Né? Com a mão curada, ele sai dali com a mão vazia. Mas ele tem uma oportunidade de serviço. Então, quando Jesus também, a gente conhece o estudo, conhece o espiritismo, conhece o cristianismo, né? A gente estuda Jesus, a gente começa com a mão vazia, mas a gente tem uma oportunidade de serviço também, igual ao homem da mão atrofiada. Né? É uma chance que ele fala da mão recuperada, né? Aí ele fala assim: quando estenderes a mão para o Senhor, não espere facilidade, ouro prerrogativa, espere oportunidade de trabalho, oportunidade... É aquilo, né? Tu tá todo engessado, né? Tem que... Isso. É isso aí.
Esse que é uma coisa. Aí Jesus sai dali, né? E ele começa a ter tanta gente em volta dele, que ele vai para um barquinho. O texto, aí ele fala assim: Jesus retirou-se com seus discípulos no caminho do mar e veio uma grande multidão da Galileia, da Judéia, Jerusalém, Transjordânia, ao redor de Tiro, Sidônia, uma grande multidão. Ao saber de tudo que ele fazia, foi até ele. E ele disse aos seus discípulos que deixassem um pequeno barco à sua disposição, para que o povo não apertasse, porque o pessoal queria encostar nele, pois havia curado muita gente, e todos os que sofriam de alguma enfermidade lançavam-se sobre ele para tocá-lo. E os espíritos impuros, assim que o viam, caíam aos seus pés e gritavam: Tu és o Filho de Deus. E eles os conjuravam severamente para que não falassem, não tornassem manifesto, para que ficassem calados, né? Então, imagina Jesus andando, eu fiquei imaginando a cena, né? A pessoa, né? Jesus vai curando, onde vai, cura. Todo mundo quer encostar nele para ser curado, todo mundo quer ser, imagina. Numa época, todo mundo é doente, devia ser todo mundo doente, né? E os doentes iam procurar, né? Então, como é que interessante como o pessoal segue ali a ele, né? Aí ele fala assim: olha, eu tenho que continuar consolando essas pessoas, mas no meio, com muita gente em volta, eles atrapalham. Faz o seguinte: bota um barquinho. Aí ele ficou, né, no lago ali, acho que é o Lago Genezaré, no barco, o pessoal controlando o barco e ele falando do barco, o pessoal que ficava na bancada ali, né? Olha só, mesmo ele sendo assediado, ele continuou ajudando as pessoas, continuou pregando, continuou trazendo o alimento espiritual, né? Porque o mais importante ali para Jesus não era curar aquelas pessoas ali agora, né? Era trazer um ensinamento que poderia curar a humanidade para frente, né? Então era importante que ele continuasse falando, e é interessante, né, ficar num barquinho ali flutuando, contando, falando as coisas dele, né? Depois eu vou até voltar nesse assunto aqui, mas eu vou andar mais um pouco. Aí, depois disso, Jesus vai, sobe da montanha, e ele começou a chamar os 12 apóstolos. Ele chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele. E ele constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade de expulsar os demônios. Então, ele selecionou os 12 ali. Foi esse momento que define quem são os 12. Ele constitui, pois, os 12. E impôs a Simão o nome de Pedro. Foi aí que Simão virou Pedro, né? Simão Pedro. A Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, João é o João Evangelista, e impôs o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. Então, os dois irmãos, Tiago e João, eles tinham um apelido de filhos do trovão. Depois, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, o evangelista, André, irmão de Pedro, né? Mateus, Tomé. Tomé foi aquele que duvidou, né, que tinha que ver para crer. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelota. Os Zelotes eram uma seita política, não religiosa, ultranacionalista, que lutava contra a dominação de Roma. Eles faziam atentados, vamos falar assim, atentados contra os romanos. Eles planejavam assassinatos, eles lutavam contra os romanos, contra a ocupação romana. Terrorista. Então, terrorista. Não é esse nome, não. Não, mas quase. Mas eles tinham essa função aí de... Naquele filme The Chosen tem essa passagem do Zelote, né? Era bem exatamente, isso, né? na verdade, eles eram assassinos. Assassinos, né? Eles procuravam, fazer uma emboscada, né, para matar uma pessoa proeminente lá. Aí na hora que ele vai fazer, ele vê Jesus e vê o irmão, né, curado, né, que era o irmão dele, era o... Era o que ficava na piscina, não é? Era o paralítico da piscina. Aí quem foi ver o irmão que era paralítico andando,
Quem foi que fez isso? Quem foi que te curou? Aí foi Jesus, ele vai ver Jesus, então ele trabalha com Jesus. Isso no The Chosen, né? Na Bíblia não tem isso não, tá? É liberdade Expressão. liberdade criativa deles lá. E o Judas Iscariote, que veio da Iscariote, é o nome do lugar, né? Aí o Marcos já bota assim, né? Aquele que o traiu. Então, esses são os 12 apóstolos, né? A gente já tinha falado de Mateus, de Pedro, deixa eu ver quem mais que a gente tinha falado, de João, João Evangelista, de Bartolomeu, ou Natanael, tínhamos falado de André, né? E Judas Tadeu, ou Tadeu, o Tadeu é o Judas Tadeu, tá? Ele muito pouco se fala dele. Indica em algum lugar que ele é filho de Cleófas, de Alfeu de Cleófas, que seriam parentes de Maria, Mãe Santíssima. Então, ele seria irmão de Tiago Menor. Então, é isso que se fala, que a gente tem dele, muito pouco coisa, né? Tiago Maior, existem vários Tiagos na Bíblia, né? Então, tem Tiago Maior, Tiago Menor, tem cartas para Tiago, cartas de Tiago, então tem alguns Tiagos ali também, então existe uma confusão aí, tem quem é esse Tiago aí, vai ser o Tiago, filho de Zebedeu, falar assim. Né, Bartolomeu já falamos, e o Tomé, ele é mais conhecido, ele também é chamado de Dídimo, e às vezes chama Dídimo seria o gêmeo, mas só que não tem nenhum relato que ele teria um irmão gêmeo, né? Seria e aí ele aparece, ficar famoso pela história dele não acreditar, duvidar da ressurreição, de falar assim, de Jesus, né? Então aí Jesus aparece para ele depois, 8 dias depois que foi crucificado, mostra lá as cicatrizes, e aí ele acredita. Então esse é o Tomé. São esses aí os 12 apóstolos, né? Mas quando a gente começa, voltando naquele assunto lá da mão, né? O Bezerra de Menezes, no capítulo 1 do livro Espírito da Verdade, Chico e Valdo. Aí eu não tenho certeza, nesse livro, ele acha assim, os pares foram escritos por um deles e o ímpar foi escrito pelo outro. Eu não sei direito de quem foi, não esqueci de ver. Então, é ou Chico ou Valdo. Aí o Bezerra fala assim, o mundo está repleto de ouro. Tem ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas todo esse ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Tem espaço nos continentes, nas cidades, nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça nem da moradia. Vamos falar assim, vou adicionar aqui para ele, né? O mundo está repleto de cultura. Tem cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo, né? Ele fala, o mundo está repleto de teoria. Teoria na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, vou acrescentar organização mundial, organização nacional, organização estadual, organização municipal, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para se extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. É o que Jesus quis falar lá naquela hora da cura da mão atrofiada, né? Quando a gente consegue esse remédio do Evangelho de Jesus, se a gente seguir, né,
pegar esse evangelho e fazer alguma coisa com ele, né, conseguir nos ocupar com aquilo, Jesus vai ficar assim, ó, muito feliz. Feliz com a gente, né? Porque a gente tem que parar de ver Jesus crucificado, né? Jesus já era alegre, Jesus já estava aqui na Terra e festejou e celebrou com os apóstolos, né? Ele era uma pessoa feliz. Imagino que sempre tenha sido, porque o amor é felicidade, né? Então a gente precisa trazer esse remédio para a gente, né? Porque só isso, só assim que a gente consegue. Por isso que a gente está estudando o Evangelho de Jesus, né? Para a semana que vem, Mateus 5, vamos preparar aí para a entrada no Sermão da Montanha.